Boa tarde. Jota, você Boa está me tarde. ouvindo? Agora tá ligado, né? Boa tarde. Não. É assim. Oi. Viu? Tem que botar uma coisa aqui. Dá aquela caixa lá. Boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bom? Tudo bem? Tudo em paz. Boa tarde, Rosicleide. Seja bem-vinda à nossa audiência pública. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Oscleide. Seja bem-vinda. Boa tarde, Jota. Mais uma vez, boa tarde, Rosicleide, boa tarde, Ninha, boa tarde, Jota, boa tarde, Jordana, e boa tarde, Cícero e nossos vereadores, Cícero e Ninha. Sou professora do município, nosso assessor e Jordano, contador da UVC. É um prazer imenso receber vocês aqui. Boa tarde a todos que nos assistem pelo Facebook, pelas rádios parceiras, pela 103, 102,3 e a 91,1. Com as graças de Deus, declaro aberta a terceira audiência pública de 2021 para debatermos sobre o projeto de lei 015 de 2021 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências. Nossa audiência será conduzida da seguinte forma: Jordano fará uma explicação geral das leis orçamentárias e entrará na nossa LDO mais a fundo um pouquinho. O que precisamos melhorar, o que seria bom extinguir. Após a participação dele, a gente abre para os vereadores que têm alguma indagação, alguma dúvida, e aí, consequentemente, para a Rosicleide, que foi até então a única que se inscreveu para participar. Tudo bem assim? Pronto. Então, convido o contador da UVC, Jordano Mota, para trazer algumas explicações sobre a nossa LDO e, além de outras leis orçamentárias. É um prazer enorme, Jordano, mais uma vez poder estar com você. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem, todos os vereadores. Presidente, a Lei de Diretriz Orçamentária é um dos instrumentos que a Constituição Federal do Brasil estabelece como requisitos de planejamento da administração pública. Nós podemos dizer que existem três grandes planos, de acordo com o artigo 165 da Constituição. Nós temos o Plano Plurianual, que é o PPA, nós temos a Lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO, e temos a Lei Orçamentária Anual, conhecida também. Eu vou fazer uma pequena introdução acerca do
um resumo do plano e as épocas de elaboração, qual período onde os mesmos devem ser elaborados. O primeiro plano que nós temos é o PPA. Por que é que eu vou começar pelo PPA? Porque ele tem uma abrangência maior, como o próprio nome diz, ele é plurianual para vários anos. O PPA ele é elaborado no primeiro ano do início de gestão, para vigir até o primeiro ano da gestão subsequente, ou seja, o PPA que vai ser elaborado agora em 2021, ele terá uma vigência do exercício de 2022 ao exercício de 2025. Aí, muitas vezes, presidente Marina, nos perguntam por que ele ultrapassa o ano de gestão, tendo em vista que a gestão dessa legislatura é de 2021 a 2024. A gente vem dizer que os planos, os instrumentos da administração pública, eles devem ser pensados de uma maneira de continuidade, ou seja, independente de quem esteja no governo, deve dar continuidade às ações, até porque as demandas, as necessidades da administração pública, elas não estão restritas à figura do gestor, mas sim à figura do governante, não importando ele qual seja, mas para que todo o prefeito possa dar continuidade às políticas públicas que devem ser desenvolvidas no âmbito das necessidades dos municípios. Então, sob o princípio da continuidade, e até porque a gente sabe, iniciou-se uma gestão agora, por exemplo, então não haveria tempo hábil para que se pudesse fazer os debates, preparar um plano e dar, consequentemente, execução a esse plano. Então, é o PPA que é elaborado agora, pela Constituição Federal. Eu faço algumas observações, porque como são leis de interesse local, que são leis que tratam da execução orçamentária e da política de planejamento dos municípios, eles podem ter prazos de envio, prazos de elaboração diferentes do que a Constituição prescreve. Mas a grande maioria dos municípios do país adotam os prazos previstos na Constituição. O PPA tem um prazo de elaboração e envio até o dia 31 de agosto. A gente faz uma observação do prazo de elaboração e envio até 31 de agosto, porque esses instrumentos de planejamento que eu falei do artigo 65, PPA, LDO e LOA, de acordo com a Lei Complementar 101, que é uma lei conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é do ano de 2000, ela introduziu a figura da participação popular, da ampla transparência nos processos de elaboração de planos. Então, todo o planejamento da administração pública, todos esses projetos de lei que tratam do planejamento devem ser precedidos, ou seja, antes de ser encaminhado para apreciação do Poder Legislativo, o chefe do Poder Executivo, que tem a competência de elaborar esses planos, deve realizar audiências públicas. Estamos vivendo um momento excepcional, de excepcionalidade em virtude da pandemia. Então, algumas medidas que podem, até porque está proibido reuniões públicas, aglomerações, então a gente vem estabelecer que nós estamos num momento pontual e, eventualmente, as audiências públicas não serão realizadas de maneira presencial, e isso restringe um pouco a participação popular. Mas estão sendo criados outros canais, como essa própria reunião virtual, coletas de dados de maneira virtual, acesso à lei de acesso à informação e os portais de transparência. Então, todos esses projetos de lei que tratam de PPA, LDO e LOA estão sendo precedidos de audiência de maneira virtual, excepcionalmente em virtude da pandemia. Voltando para o segundo instrumento de planejamento, nós temos o projeto da Lei de Diretrizes. Na forma da Constituição do Estado do Ceará também, o prazo de envio pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo é 15 de abril. Então, nós estamos justamente tratando sobre o processo legislativo, da tramitação da LDO. Essa LDO encaminhada até 15 de abril ao Poder Legislativo, ela tem o prazo até o dia 30 de junho para poder ser aprovada, sob pena dos vereadores não poderem entrar em recesso, ou seja, enquanto não votada e aprovada a Lei de Diretriz, a Câmara não pode entrar em recesso. A Lei de Diretriz Orçamentária, eu vou só fazer um retorno, porque eu não falei qual o objetivo do Plano Plurianual. O Plano Plurianual ele contempla todas as metas e diretrizes da administração para a execução das despesas públicas. Então, tudo aquilo que o município planeja executar, por exemplo, o plano de governo de um gestor, de um candidato, ele deve estar inserido dentro do PPA.
E esse PPA também ele pode ser modificado, isso a depender da introdução de novas práticas, de novas metas, de novos programas que são executados na administração pública. Mas tudo que vai ser pensado, planejado e executado nos próximos 4 anos deve estar contemplado no PPA. Volto a dizer, ele é um resumo, ele consolida todas as informações ano a ano que vão ser executadas e contempla todas as metas, diretrizes, objetivos do planejamento da administração pública. A lei de diretriz orçamentária ela é uma lei especial. Por que é uma lei especial? Porque ela tem um prazo de vigência e tem uma destinação específica. A vigência dela é para um exercício financeiro, e essa vigência para um exercício financeiro servirá justamente para subsidiar, como o próprio nome do projeto fala, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária. Então, dentro da lei de diretriz orçamentária, vão estar contemplados aspectos, como eu disse, do PPA, até porque a lei de diretriz e a lei orçamentária ela vai ser um corte, vai ser um resumo desse PPA, e vai pensar no que vai ser executado e planejado para o exercício 2022. Então, se elabora a lei de diretriz e a lei orçamentária no ano anterior, justamente para enfocar a figura do planejamento. A lei de responsabilidade fiscal, fazendo uma retrospectiva também, a gente vai estar sempre, ao tratar desses planos, fazendo menção a diversos normativos, a diversas leis que exigem e trazem orientações para a elaboração dessas outras. A Lei de Diretriz Orçamentária teve uma alteração pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, a qual inseriu aspectos de eficiência, de eficácia, de acompanhamento das contas públicas e 2 anexos que tratam do acompanhamento da execução orçamentária e financeira, também contendo projeções, estimativas, e trouxe 2 demonstrativos principais, que são os anexos de metas e os anexos de riscos fiscais. Ambos os demonstrativos tratam de um resumo, como eu coloquei, de metas, de acompanhamento, de avaliação da administração pública. Jordano, que tipo de avaliação? Para saber se a receita que foi estimada foi corretamente executada, acompanhar a evolução da dívida pública, acompanhar as projeções de receita, saber se aquelas receitas foram devidamente estimadas, saber se o patrimônio público está aumentando ou está diminuindo, e quais são aqueles fatos e fatores que influenciam no dia a dia, quais são aqueles riscos aos quais a administração está inserida. Então, essas situações, todos esses fatores devem estar previstos no projeto que trata da Lei de Diretriz Orçamentária. Como eu disse, a Lei de Diretriz Orçamentária ela também pode contemplar outros aspectos, como de natureza tributária, previsão para a realização de alguns tipos de despesas, condições para a realização de despesas de caráter continuado, autorizações, por exemplo, para realização de operações de crédito, previsão de aumento de despesas de caráter continuado, responsabilizações, estimativas e controles de repasse a entidades do terceiro setor, entidades privadas, ao próprio Poder Legislativo. Então, tudo isso está contemplado, deve estar contemplado na LDO. E mais à frente, nós temos, após a elaboração da LDO, a elaboração da Lei Orçamentária Anual, propriamente dita, o projeto, o qual contará também com a proposta orçamentária do Poder Legislativo consolidada, onde esse projeto deverá ser encaminhado pelo Poder Executivo até o dia 1º de outubro, na forma da Constituição Estadual, e deliberado no prazo improrrogável, presidente, de 30 dias. Muitas vezes não se observa esse prazo de tramitação, acontecem situações onde o presidente não segue o regimento, não distribui a questão do projeto e ultrapassa esse prazo sem uma justificativa legal. Então, a presidente ela estará sujeita pela condução de seus trabalhos ou pela má condução de seus trabalhos à responsabilização quando da análise das prestações de conta de gestão. Até porque, no âmbito do Poder Legislativo, os documentos, essas atas, o acompanhamento do processo legislativo, da tramitação desses projetos, é responsabilidade também do presidente da Casa e está contemplado no rol de documentos exigidos nas prestações de contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Então,
A lei orçamentária, como eu já coloquei para vocês, ela vai ter que obedecer às diretrizes que foram traçadas, os limites de autorização. A lei orçamentária anual não pode conter matéria estranha à fixação da despesa e à estimativa da receita. Então, a Lei 4.320, que trata da elaboração de orçamentos, se trata da contabilidade pública propriamente dita, ela é bem clara quando fala, se estima a receita e, com base nessa estimativa de receita, você fixa a despesa. Por quê? Existe a figura do princípio do equilíbrio orçamentário. O ideal é que essas despesas sejam sempre inferiores às receitas, mas elas não devem, de forma alguma, ultrapassar, sob pena do comprometimento e do endividamento do ente que esteja executando aquele orçamento. Então, voltando um pouco à lei diretriz, presidente, eu acho que a senhora tem um relatório onde a gente passou algumas observações, eu não sei se foi distribuído, se foi encaminhado aos vereadores, então eu fico à disposição, eu não sei como é que ficou a tramitação dessas observações que foram feitas ao projeto que está tramitando na Câmara de Aurora, mas eu fico à disposição para algum esclarecimento, para alguma observação, ou então até mesmo para alguma orientação de algum vereador que não tenha tido acesso a essas informações. Então, em síntese, o processo, os instrumentos de planejamento da administração pública são esses. A senhora está em cumprimento do seu dever, em cumprimento da legislação, realizando essa audiência pública. É importante essa iniciativa da participação da população, de dar maior transparência aos trabalhos. Eu acho que está sendo transmitido por outras redes sociais neste momento. Então, é importante que a população cada vez mais possa participar e possam fazer a apresentação de sugestões, e não somente críticas, que possam realmente conhecer um pouco do dia a dia da administração pública. E quando se tem uma melhor compreensão sobre o assunto, você tem condições de oferecer opiniões mais fiéis, opiniões mais corretas, digamos assim. Então, agradeço, digo que, em meu nome, em nome da própria União dos Vereadores do Estado do Ceará, a gente se coloca sempre à disposição de vocês para atendê-los, seja fisicamente lá na sede da entidade, como foi feito, seja de maneira virtual, ou então aqui no nosso escritório também. Muito obrigado. Jordano, muito obrigada pela participação. As pontuações que o senhor pontuou, a gente já conversou entre nós aqui e vou encaminhar para as comissões. E aí, lá será debatido melhor alguma emenda, alguma mudança na redação do texto e alguma coisa mais que seja necessário acrescentar. Eu quero agradecer a sua participação e, se puder ficar mais um minutinho, caso algum vereador tenha alguma dúvida, nós temos aqui a vereadora Nininha e o vereador Cícero Nequim, que estão presentes na audiência, e eu acredito que alguém tem alguma participação para fazer. Senhora presidenta, senhores vereadores presentes aqui nessa audiência pública, quero saudar aqui a professora Rosicleide, que está participando, e ao contador da UVC, Jordano. Seja bem-vindo, Jordano, aqui à nossa audiência pública. E quero aqui agradecer à senhora presidenta pela realização dessa audiência pública. É muito importante, né, poder ter a participação popular na construção coletiva desse projeto para ser executado em 2022. E, ouvindo aqui as colocações do senhor Jordano, eu queria até aqui me aprofundar mais ainda com o seguinte. O plano plurianual, o projeto plano plurianual, vai dar entrada na Câmara no mês de agosto desse ano, o que vai vigorar até 2025. Jordânio, a minha pergunta é o seguinte, eu, enquanto vereadora e também como presidente do Sindicato de Servidores Públicos aqui do município, eu já apresentei aqui na Câmara Municipal projetos de indicação no sentido que o município providencie, estude, para que a gente implante o plano de cargos e carreiras e salário dos servidores públicos municipais. Hoje, aqui no município de Aurora, só temos o plano de cargos e carreira do magistério.
Para que o município ele implante esse plano de cargos e carreiras, essas metas elas vão ter que estar contidas no plano plurianual que vai vigorar nesses próximos 4 anos. Seguinte, acredito que hoje, se o município hoje fosse pensar em implantar esse plano de carga e carreira, não teríamos recurso, não teríamos, o município não pensou, não se projetou. Então, para que seja executado nessa gestão, é preciso que, quando o plano plurianual der entrada nessa casa, o que precisa constar nesse plano plurianual para que seja garantido que o município, ao longo desses 4 anos, consiga implementar um plano de cargos e carreira e salário para os servidores públicos municipais? Pronto. Como toda lei, presidente, ou vereadora, ela pode ser alterada, ela pode ser ajustada e pode ser adequada a uma realidade. Eu sempre cito esse exemplo mais recente que nós estamos vivendo. Quando foi elaborado o Plano Plurianual em 2017, ninguém incluiu nele ações para o combate à pandemia, por exemplo. Então, essas ações elas foram inseridas durante o ano de 2020. Do mesmo modo, qualquer tipo de ação ou então um programa novo que o município deseja implementar, que não tenha previsão anterior no PPA, a qualquer momento, e até é comum ter nos projetos de lei que, anualmente, o projeto que tratou do PPA, ou seja, a lei convertida, deverá ser objeto de revisão. Então, é comum para que se possa deixar o plano mais atualizado e contemplando realmente todas aquelas ações que a prefeitura irá realizar, todos aqueles objetivos. Uma necessidade hoje pode ser que não seja a necessidade do amanhã. Então, é por isso que, havendo essa necessidade, uma nova lei pode vir para emendar, suprimir, alterar, enfim, a lei que esteja vigente. Para se implementar um plano de cargos e carreiras, a primeira coisa que se deve avaliar são as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente no artigo 16 e seguintes, quando trata da criação de despesas de caráter continuado. Então, como são despesas que vão impactar no orçamento da administração, deve ser feito esse relatório, a análise desses gastos, o impacto que irá ocasionar e as limitações que as administrações possam ter. Tipo, a despesa com o pessoal já supere o limite prudencial, por exemplo, que é 51,3, onde você começa a ter restrições de não poder conceder aumentos, conceder vantagens. No momento, por exemplo, nós temos, está em vigor a Lei Complementar 173, que proíbe o aumento de despesas, concessão de qualquer tipo de vantagem, claro, com aquelas rígidas exceções voltadas para a área da saúde, de se conceder qualquer tipo de incremento ou vantagem remuneratória até o final do ano de 2021. Então, essas particularidades devem ser observadas. Se for adotar e tiver algum aumento de despesa, medidas compensatórias, tipo, se eu desejo privilegiar uma área específica ou eu desejo corrigir, não que seja um privilégio, mas evitar distorções de uma legislação que não esteja adequada no momento, mas eu vou ter que corrigir e diminuir, digamos, de outra que não está adequada. Então, essas ponderações, esse equilíbrio da balança, deve ter sempre em mente. E o principal, não adianta você ter uma lei no município e não poder implementá-la pela ausência de condições financeiras. Então, ao invés de trazer uma solução, você traz mais um problema para o município. Obrigada, Giordano, pela informação. Eu entendi perfeitamente. Mais algum vereador? Cícero Nequim, deseja acrescentar alguma coisa ou simplesmente cumprimentar? Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, colega vereadora. Amigo Jordão aí. Eu entendi. A minha dúvida ninguém perguntou. Aí eu já tirei a dúvida já. A pergunta que eu ia fazer, para mim, ela estava vendo a pergunta minha, ela fez a mesma pergunta minha. Aí não, o vereador trabalheiro, né, vereador? Bom, rapaz. Deixa a dama perguntar, né?
Pô, ela fez a pergunta, foi a pergunta que eu ia fazer. Aí já deu a Jordânio, resposta. sabe por quê que ele, a pergunta também que ele queria saber? Porque o vereador Cícero de Nequim, ele é servidor público do município de Aurora. E a pergunta que eu fiz como presidente do sindicato foi direcionada aos servidores públicos municipais. Então, né, veio de encontro também com o que ele queria saber. Pronto, Daniel, a pergunta tua foi a minha. Ele representa não só o povo, mas como a classe dos servidores também, nada mais justo. Com certeza. Mas obrigado. Foi um prazer revê-lo aqui. Dizer que quando for em Fortaleza, eu vou aí revê-lo pessoalmente. Pronto, estamos à disposição. Seja bem-vindo. Obrigado. Microfone desligado e eu morrendo de falar aqui. Professora Rosicléide, a senhora se inscreveu para participar da nossa audiência. Caso tenha alguma indagação, algum ponderamento para ser feito, pode ficar à vontade. Boa tarde, senhora presidente e demais vereadores presentes, meu colega Jordane, que eu ainda não conhecia. É um prazer muito grande, como professora do município, estar participando dessa reunião. A primeira de muitas que virão, com certeza, e eu estou aqui mais no sentido de aprendizado. Eu conversei até com Vitória Landim, ela me enviou o link da LOA, a Lei de Orçamentária, né? E ela já me enviou o link, já meu dia, que lá mostra em anexo tudo sobre a lei. E eu só dei uma análise assim por cima, mas eu vou revisá-la e nas próximas reuniões terei sim várias indagações, viu? Eu gosto de participar participando. Muito bem, eu espero que participe mesmo para a gente trazer o povo. A gente está podendo trazer para dentro da casa, mas a gente traz para dentro da sessão, aqui mesmo de forma online, a gente abre o... Mas de dentro de casa a gente faz a diferença também. De dentro de casa faz diferença também. Estamos aqui de portas abertas para trazer a população para dentro, para ouvir, para escutar, e para buscar soluções para os problemas que a gente tem. Por isso que se faz necessário uma presidenta e vereadora jovem como você, para ouvir o povo. Tem que ouvir o povo. Pois é. Então, como a gente está só com 3 vereadores, só a senhora participando de população de civil, então acho que nossa audiência não tem mais nada a ser tratado, já foi esclarecido grande parte. A partir de agora, o projeto vai dar a tramitação legal aqui dentro da Câmara e para as comissões, para ser examinado e exalado os pareceres, para a gente logo estar aprovando na nossa próxima sessão a LDO, para dar continuidade nas leis orçamentárias que virão no nosso município, para a gente poder realmente saber o que é que a gente vai trabalhar, que será aprovado por nós, para os 3 anos aqui para frente que a gente tem, e para a gente trabalhar e levar nossos pedidos a ser postos em práticas. Então, cumprindo nossas obrigações da exigência da necessidade da audiência pública sendo feita, não tendo mais nada a tratar, acho que por hora é isso. E agradeço a participação de vocês, agradeço o Jordano pela disponibilidade de estar presente, de nos ter nos atendido aí em Fortaleza, quando a gente foi para examinar melhor. E agora, por estar aqui na nossa audiência, é um prazer enorme ter você aqui mais uma vez, assim como a professora e os nossos vereadores já são de casa mesmo. Então, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a nossa audiência pública. Muito obrigada pela participação de vocês. É um prazer enorme dividir essa tela com cada rostinho de vocês. E boa tarde para a nossa população que nos assiste e nos ouve pelas rádios. Foi um prazer. Boa tarde a todos. Boa tarde. Foi um prazer lhe conhecer, viu, Jordano? Igualmente, é uma exposição. Da presidente me convidar, eu vou à Aurora, viu? Pois não vai ser por falta de convite, não. Pode vir. Está. Um grande abraço a todos. Um abraço. Tudo de bom para o pessoal do município. Jordano, mas quando você vier aqui, manda ela fazer um churrasco. E convida os vereadores. Pronto. Só não pode aglomerar, né, vereador? Não, mas só